Não vai ter vídeo da crise de 29 hoje, vai ser um vídeo sobre a reforma da Previdência, desculpa. E isso porque, bom, essa semana pode ser votada a reforma da Previdência, ou semana que vem, mas já estamos na iminência dela e do que provavelmente vai ser o texto final, e também porque eu gravei o vídeo da série de 29 para esse fim de semana, mas na transferência de dados o vídeo corrompeu e eu não tive tempo de gravar um novo, só voltei de São Paulo hoje, então... Desculpa, né? As coisas acontecem. Mas vamos conversar da reforma da Previdência aí. Já tá chegando, pelo jeito que finalmente vai ser a coisa. E vários não vai ser, na verdade, né? Não é que não vai ser nada. Uma reforma pode acabar acontecendo. Eu não acredito nem que vai passar, na verdade. Mas mesmo se passar, não resolve tanto o problema, na verdade, para ser honesto. Então, primeiro, por que eu acho que ela não vai passar? Primeiro porque todas as sondagens de votação no Congresso indicam que o governo não tem os votos para passar essa reforma da Previdência. E, inclusive me surpreendia até umas 2, 3 semanas atrás que o governo estivesse insistindo tanto nisso. Eu acho que eu finalmente consegui entender por que ele está insistindo tanto, mas isso é o fim do vídeo. Mas eles não têm os votos. E não acho que que vão conseguir ter os votos, e não tem apoio popular, especialmente o fato que ano que vem já é ano eleitoral agora, na verdade já estamos falando de eleições basicamente, então tem muita pressão em cima disso, e especialmente pelo fato de que as pessoas não entendem a Previdência, elas não entendem o orçamento, elas não entendem o problema, não entendem nada, então é difícil você convencer as pessoas que tem um problema, é tanta desinformação no ar que você não consegue nem debater a coisa. Por exemplo, um monte de gente acha que o Brasil de fato gasta metade do orçamento do governo em juros e amortização da dívida. Ainda existe esse que tem aquela galera lá da revisão da dívida e tudo mais, que eles colocam lá amortização, juros, rolagem e tal, como se fosse gasto do governo, como se aquilo não fosse, na verdade, dinheiro de dívida que é tirado para pagar aquilo. Então você tira a dívida para pagar a dívida, isso é um orçamento, depois tem outro. Não, eles colocam tudo no mesmo. Então tem muita gente que acha que assim, metade do orçamento brasileiro é pagar juro. E não. E depois disso tem a galera que desinforma sobre se tem déficit ou se não tem, usando aquela contabilidade criativa pra caramba lá, e esquecendo que se você contar o quanto a Previdência arrecada e quanto que ela gasta, tem um déficit. Não vamos usar contabilidade normal, a gente vai usar uma contabilidade assim social. Galera, nossa senhora. É tanta desinformação ao redor disso. Fora o fato que a galera de fato não entende como isso funciona, certo? Tem muita gente que acha que a Previdência é um investimento. Isso é, que o dinheiro que você paga pro INSS é investido em alguma coisa, e não que é o que realmente é, que é um esquema de pirâmide. E daí você fala isso para as pessoas e as pessoas falam, não, o governo não faria isso. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Então, é difícil você sequer convencer as pessoas que isso é um problema, que isso é um problema de gasto explosivo, e que isso vai levar o governo federal eventualmente a falência, que isso é um golpe de pirâmide que não é sustentável. Então, como é que você vai então convencer isso para depois colocar uma reforma? Então, qual é a previsão embutida aqui? Para você ter alguma coisa mudando significativamente na Previdência, ela precisa falir. Que é o que você vê de maneira geral pelo mundo. Inclusive, isso é a amostra que a gente tem. Porque se você vê os Estados Unidos agora, ao longo desse ano, e tem ainda a galera trumpista que diz que os Estados Unidos estão bombando, teve várias cidades falindo porque o sistema de pensão da cidade faliu. Porque eram pensões gigantescas, a mesma coisa que o Brasil, certo? Funcionalismo gigantesco, tal, o negócio não funcionou, faliu. Isso que lá você tem investimento mesmo, e ainda assim faliu. Você teve isso acontecendo para os Estados Unidos para todo lado, isso está começando a pesar na Europa, nos orçamentos dos governos federais lá. Então, você vê que é isso que precisa acontecer. Precisa, assim, estourar, falir, não vai ter pagamento. E daí eles fazem aquela reforminha e toca. E é isso que é necessário. Eu não acho que isso vai passar. E qual é a reforma que tem agora? Justamente por isso, né? Eles foram cortando a reforma. Antes era uma coisa grande que você olhava e falava, olha, isso aqui pode dar em algum lugar de dar uma sobrevida pelo governo federal. E honestamente, assim, eu não me importo com o orçamento do governo federal. Eu não me importo se ele vai à falência ou não. Tem outras considerações para isso, mas isso é outro vídeo. Mas o fato é uma direção de falência e a reforma conseguiria, anterior, né, que era proposta, conseguiria dar uma segurada legal nisso. A atual não. Eles foram jogando coisa para fora, tira para cá, não mexe nisso, não mexe naquilo. Resulta que a reforma atual vai economizar estimado 480 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Estimativa do governo, você sabe como é que é, né? Então isso dá o quê? 48 bilhões de reais por ano. A partir do ano que vem? Não. Começa a aliviar, especialmente nos últimos 10, lá pra frente. E é esperado que a gente tenha um déficit próximo de 200 bi no ano que vem, 200 bilhões de reais. É estimado alguma coisa como 160, 170, e como você sabe como é a estimativa de governo, provavelmente vai ser mais. E ainda tem, as contas só vão supostamente fechar lá em 2020, supostamente, né? E essa reforma só vai ajudar lá na frente.
Então ainda assim você continua tendo um déficit massivo do governo federal que vai continuar precisando de cortes gigantescos, o que é excelente, mas 48 bi por ano, dado que o nosso déficit é de 160, começa a pegar. Sim, não é suficiente. Ainda sobra um déficit de 100 bi no ano. Aí você me pergunta, Rafael, o que é um gasto de 100 bi no ano no Brasil? O SUS inteiro. O MEC é 80 bi. Então é desse tipo de número que a gente está falando. Então, vai precisar mexer nisso no futuro? É claro que sim. E como eu falei antes, essa reforma não é realmente uma reforma. Você pode dizer assim, é um chuncho, é um garrancho, é um puxadinho, é um não repara na bagunça da reforma da Previdência, porque ela mantém todos os problemas da Previdência. Quer dizer, o que ela vai fazer agora? Ela vai subir a idade de aposentadoria, falar, ó, você tem que ter 62, 65 anos de idade, 62 para mulher, 65 para homens para se aposentar, é isso, né? E é isso mesmo. Vai precisar disso e vai colocar também algumas outras pequenas coisas assim. Mas, ok, agora vai começar a mexer em realmente os califados de aposentadorias por aí? Não. Bom. E mantém o grande problema desse sistema de previdência que a gente tem hoje, que é o fato que é um sistema de pirâmide. Quer dizer, quem está saindo agora recebe de quem está entrando. Essa é a definição de sistema de pirâmide, certo? Não tem investimento, é prometido algo a quem está pagando que é contabilmente impossível que seja pago, e quem está saindo agora, quem está recebendo quem está entrando. Isso é a definição de um golpe de pirâmide, basicamente. Então, vai mudar isso? Não. Então o sistema continua dependendo de pessoas pagando no futuro para quem vai se aposentar agora receber. E o problema é, será que a gente vai ter pessoas pagando no futuro? Porque mesmo no sistema atual, mesmo que você presuma que as pessoas vão continuar pagando, não fecha. Mas eu ainda quero erguer a bola de que pode ser que a gente nem tenha quem está pagando no futuro, que é o ponto maior. Para eu dizer assim que essa reforma assim é quase, em termos de orçamento, é exagero dizer que ela é negligenciável. Não é. Agora a galera vai até estranhar, né? Pô, um vídeo do Rafael que ele não tá falando rápido e que ele não tá exagerando. Pô, o que aconteceu, né? Mas não é uma reforma negligenciável, mas é muito pequena, não resolve esse problema. E aí você presume lá no futuro, não vai ter pagando. Agora, o que acontece? Ela não consegue resolver o problema porque, para pensar, olha a tendência nos últimos anos no Brasil, últimos 3, 4 anos. A informalidade cresceu, e não cresceu pelo motivo tradicional da informalidade, que é por falta de recursos você vai para a informalidade. Cresceu porque a informalidade se tornou atrativa. Essa é a real coisa que aconteceu nos últimos anos. Se tornou atrativo você sair para empreender informalmente, ou até mesmo formalmente mais pequeno, uma MEI, alguma coisa assim que praticamente não participa do INSS. Ficou muito atrativo você fazer uberização. Você ir trabalhar com aplicativo, você ganha por fora, cuida do teu dinheiro por fora, faz os teus assuntos por fora e não paga INSS. Bom, então quem que vai receber no futuro? Quer dizer, quem que vai pagar para quem vai receber no futuro? Não sei. Então vamos traçar uma linha assim, hipotética. É difícil, realmente muito difícil de estimar isso, mas vamos aqui hipotetizar que essa tendência de uberização continua. Mais e mais pessoas vão trabalhando fora da CLT, que é uma coisa maravilhosa, inclusive, que você deveria buscar. Bom, então quem que vai pagar INSS no futuro? Não sei. Porque todas as contas estão sendo feitas agora presumindo que você vai ter uma força de trabalho que continua pagando INSS, ou inclusive que essa força de trabalho cresce. E se ela reduzir? É a tendência que nós estamos vendo. E se a galera começar a empreender por fora? E eu nem gosto desse termo informalidade, porque assim, é quase ofensivo, certo? É o meu lado, talvez SJW um pouquinho, de você falar que o emprego do cara é menos, porque ele é informal. Não é sério. Não é sério pra caramba. Inclusive tem muita gente ganhando muito dinheiro em informalidade e tá feliz com isso, não quer sair dela e ir pra CLT. Se você colocar o cara na CLT, ele vai ficar putaço, vai embora do Brasil, dependendo do caso. Conheço muitas pessoas que se fossem colocadas na CLT hoje, que eu sei que trabalham na informalidade, sairiam do Brasil. Inclusive eu tô pensando um que já me disse explicitamente isso. Mas essa tendência se cresceu. O que acontece? Bom, tem menos gente pagando INSS, então estourou. E aí, quanto tempo demora pra essa tendência se cristalizar e se fortalecer? 5 anos? 10 anos? Honestamente, tá ali logo, logo. Você pensar, o Uber aí criou o que no Brasil? Alguma coisa com 50 mil empregos? 50 mil pessoas que saíram de pagar INSS. Estão cuidando do seu canto lá. Talvez alguns paguem INSS por boleto, por fora. Não sei porque que o louco faria isso, mas alguém faz isso. Porque de fato loucura você fazer isso. Mas, enfim. Imagina que vem algum outro aplicativo que tira mais 200 mil pessoas. Ou imagina que vem algum aplicativo assim de impacto médio que consegue uberizar e tirar assim 1 milhão de pessoas da CLT para colocar em informalidade.
não vão pagar INSS. Cara, a garfada no INSS vai ser pesada se isso acontecer. Qual é a chance disso acontecer nos próximos 10 anos muito fortemente? Cara, eu dizer que é quase uma fatalidade que isso vai acontecer. Eu não vejo isso, eu não sei como isso não aconteceria. E aí você cai num problema de políticas públicas que é o que é chamado, assim, em bom português, de espiral da morte. Que é o seguinte, é quando um programa falha para algumas pessoas e o programa depende que essas pessoas participem. Elas saem. E daí as próximas pessoas que saem, até que todo mundo que poderia ajudar para esse programa sai e fica quem precisa, mas não consegue pagar, e daí a coisa cai. O exemplo clássico disso agora é o Obamacare. Que o Obamacare é o quê? Bom, as empresas de seguro têm que aceitar qualquer pessoa, não importa qual seja o problema que ela tenha, empresa de seguro de saúde, então todos os doentes vão querer entrar. Só que se só eles entrarem, o custo vai subir lá em cima e ferrou. Então a lei também obriga que todo mundo tenha um seguro de saúde, e se você não tiver, você paga uma multa. E agora o novo corte de impostos lá que o Donald Trump tá fazendo, tira essa multa. Então o que acontece? Mas mesmo se não tivesse, o que acontece? As pessoas saudáveis são obrigadas a participar. Só que para algumas delas vai valer a pena, elas são tão saudáveis e elas ganham dinheiro bem, elas conseguem ter outra coisa, que elas vão falar que você dane-se, eu não vou participar disso, senão elas vão embora. Daí você fica com as pessoas, o seu número de pessoas que participa é mais doente do que era anteriormente, então o custo médio dela sobe. Como esse custo médio sobe, as pessoas que são um pouquinho menos saudáveis também saem, até o ponto em que isso vai acontecendo e você fica só com a galera que tá morrendo e tem tratamento de câncer e tudo mais, ou tratamentos permanentes de saúde, e o preço vai lá em cima e o programa falha. A mesma coisa pode acontecer com o INSS, porque é o seguinte... Para pessoas como eu tô obviamente fora do INSS, eu não pago isso, eu acho que é o maior golpe do universo, é um golpe descarado, e eu recomendo isso para todo mundo. Fuja do INSS, não pague isso, vá de algum jeito de estar fora do INSS, porque esse dinheiro que você tem é perdido, você não vai ganhar isso nunca, e você tá contribuindo para um troço que você tá perdendo tempo, vai fazer outra coisa, vai dar um jeito de trabalhar especialmente fora da CLT, não é nem só por causa do INSS, passei da CLT, vai fazer outra coisa. E quem que vai fazer isso? Tendência. Bom, pessoas que conseguem, que não tem outra escolha senão ir pra informalidade, que é o cara que tá vendendo pipoca na rua, o cara que tá, enfim, as pequenas coisinhas assim, mas, bom, eles têm essa questão deles. Agora, quem que vai fugir primeiro? Quem que vai conseguir mais rapidamente fugir? Quem é muito produtivo, quem consegue se movimentar bem pela economia, que consegue trabalhar em CLT e fora, que tende a ser quem ganha mais. Então, conforme essa galera sai, o dano no INSS é grande. Vai ser não que seja um dano, né? Tem que se ferrar mesmo e acabou. Mas vai ser um prejuizão. O INSS vai perder uma grana com isso. Essa galera vai sair. E já estão saindo. Inclusive, pode dizer que já saíram. E agora, pra muita gente, tem várias pessoas que estão assistindo que estão falando assim, seria um trampinho eu sair da CLT e fazer uma outra coisa. Mas se eu fizer as contas, tal, eu perco aqui e tal, mas eu investido, vale a pena. Eles vão sair também. E daí torna cada vez mais, recompensa cada vez mais para as pessoas saírem. Ao ponto em que vai ficar na INSS quem, assim... não consegue arranjar outro emprego que não seja CLT. E daí esses caras estão ferrados. Então você pode ter essa espiral da morte acontecendo no INSS? Pode muito bem ter. Quando? Nos próximos 10 anos? Sim. Sim, você já pode ter um problema aí. E, de novo, isso tudo presume que o déficit brasileiro não vai continuar aumentando. Isso presume que não vai ter uma crise econômica aí pela frente. Que os Estados Unidos estão terminando agora um ciclo de 10 anos, quase 10 anos, né, sem crise. Tem um horizonte aí, a China está começando a desacelerar, reduzir a impressão de dinheiro deles. Não vai levar mais 2 anos para... Não vai. Então, e se der isso? Bom, e daí o déficit explode, desemprego sobe, gasto do INSS sobe, arrecadação desce, tem um problema de novo. Isso vai acontecer quando? Talvez nos próximos 5 anos. Então essa chutada de lata aqui resolve alguma coisa? Não. Sejamos sinceros. E só pra encerrar, vem a coisa que eu fiquei assim meses tentando entender, porque eu não consegui entender por que o Michel Temer e o PMDB e os aliados vão se queimar tanto pra fazer uma reforma que ninguém quer, ninguém entende. Que é boa, tá? É boa pro governo, tá? Pro orçamento federal. Mas desde quando o político se importa com isso, certo? Não faz sentido, não tem lógica isso. O que ele ganha pessoal? O que o PMDB ganha? O que esses partidos que querem fazer a reforma ganham com isso? Porque os populistas vão ganhar e ser contra, beleza, mas a galera que é a favor. Você tem a galera que de fato entende saúde orçamentária, tal, responsabilidade fiscal, mas dos 250 deputados a favor, seria assim 50. E os outros 200? O que eles ganham com isso? Eu não tô conseguindo entender. Você pode dizer assim que uns 80, tá, é porque o partido manda, ele cala a boca e faz. Tá bom, mas você ainda tem que explicar uns 100, e você ainda tem que explicar o Michel Temer que era isso. É estranho. O Henrique Meirelles quer, porque vários motivos dele, mas ele tá preocupado mesmo com o orçamento, mas a dúvida é, por que um político vai fazer alguma coisa que não é politicamente expediente?
Então, qual é o lado que ele ganha? E eu finalmente consigo entender. Eu não sei por que demorou tanto. Porque se não acontecer reforma na Previdência, porque reforma na Previdência vai baixar gasto. Se não acontecer, vai ter que ou cortar gasto do governo ou privatizar. O que significa reduzir feudo. E aí você pega. Porque se você corta gasto do governo, você necessariamente vai cortar o suborno que é dado para a população para algum político ganhar alguma coisa. Você vai ter que cortar o feudinho de alguém, você vai ter que cortar aquele armário cheio de cabide do político lá do outro cara, e aí vai ser um saco. Isso vai ser difícil. Você não quer cortar isso, então você quer cortar a Previdência. Aí fica legal. Você quer reduzir o negócio lá para manter o negócio aqui, beleza. Ou, se você fizer isso, você vai ter que privatizar a coisa. Que nem o Temer vive ameaçando que vai fazer privatização até agora. Algumas, tudo mais, mas até agora são ameaças, né? Por exemplo, a Eletrobras. Ameaçou pra caramba. E aí? E é o que eu vivo falando, né? Ele não era privatizador, ele só fazia isso quando dava um escândalo político, ele falava, vou privatizar, sei lá, esse vagabundo aqui, tô privatizando ele. Pronto, eu ia fazer alguma coisa assim pra desviar a atenção, né? E se não sair essa reforma, vai ter que privatizar coisa. Aí privatiza a Eletrobras, é feudo. Então reduz a quantidade de coisas que podem ser negociadas por cargo, por poder, por participação no governo, etc., para tirar aquela propinazinha. E como vocês sabem, PMDB sempre foi governo, né? Não importa o que está acontecendo, o PMDB era a favor. Não importa. Se caísse um meteoro, o PMDB ia fazer uma reunião e falar, vai cair mesmo, a gente apoia. É claro. Então o que acontece? Se eles querem negociar cargo, vai ter que estar lá. Todo mundo que é a favor desses grandes negociados, que são realmente os maiores grandes ganhadores, vão ser a favor dessa reforma. Por quê? Porque eles querem que tenha ainda o que eles negociarem. Imagina, vai ter que cortar isso, vai ter que privatizar a Petrobras. Putz, quanto cabide você vai perder lá, meu filho? Como é que você vai negociar cargo depois? Da onde que você vai tirar? Pô, vai perder uma grande grana. E como o déficit vai ser grande, você vai ter que cortar as coisas grandes. Aí vai ter que fechar correio, privatizar a Petrobras, vender um monte de coisa, vai ter que vender a Eletrobras, vai ter que vender todos os feudinhos que o PMDB, PSDB e o PT até agora estão contra, mas seria a favor se fosse a Dilma ou se fosse o Lula, enfim, não importa. Mas toda essa galera vai estar perdendo coisinha que eles vão ter que negociar, que eles não querem perder. E o que acontece? Agora tem um monte de gente fazendo oposição só pra ser oposição, porque é populismo, e aí você entende a dinâmica. Ah, os caras querem cortar pra continuar com o deles. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra sacar isso. Mas me parece a teoria que eu vou começar a defender de por que os caras são a favor da reforma. Que, pelo jeito, não vai acontecer, mas mesmo se acontecer, honestamente, não acho que vai chegar em muito lugar. Mas enfim, por este vídeo é isso. Obrigado pela sua atenção. E lembra de deixar aquele like. Olha só que mudança. Agora eu tô falando devagar, tentando exagerar menos, assim, tentando ser um pouco hiperbólico, até pedindo like. Gente, eu mereço um like por causa disso, né? Nossa senhora. Não, agora deu. Chega, tchau.